Olá, pessoal! Estamos de volta no nosso domingo do churrasco com a Renata Camargo. E hoje, na nossa segunda aula, o que nós vamos aprender, Renata? Picanha. Não poderia deixar de fazer aquele corte que eu mais gosto no nosso primeiro dia com uma carne. Uma bela de uma picanha. É isso aí, pessoal. Picanha. Daria para fazer aqui, Léo, brincando, umas 10 a 20 aulas diferentes de picanha. Como nós temos apenas uma aula e não queremos nos demorar, certo? Eu vou fazer o jeitão mais tradicional, aquele jeito que todo mundo tem que saber fazer, porque um churrasco pede uma picanha bem feita ao modo realmente tradicional. Futuramente nós vamos aprender outros tipos, certo? Bom, aqui eu tenho uma picanha com média de 1,4 kg, tá? Gente, não existe mais essa questão de tamanho de picanha. Ah, a picanha tem que ser 1,3 kg. Não. Hoje em dia, a forma de criar os bois, a gente consegue ter picanha aí de quase 2 kg ou até mais que isso, tá? Então, você só tem que comprar realmente um açougue de confiança para ter alguém que não te engane. Mas eu vou ensinar um truquezinho para vocês. Vocês vão pegar essa pecinha aqui, você vai virar, e se for uma picanha não maturada, é muito fácil de ver o que eu vou ensinar. Uma picanha maturada já fica um pouquinho mais difícil, tá? Então, você tá vendo aqui, ó, um buraquinho? Isso aqui é a primeira veia. Você vai procurar da ponta a primeira veia, a segunda veia. Na terceira veia, acabou a picanha. Nesse caso, olha a veia aqui, ó. Tá vendo? Ela está bem aqui, ó. Ele cortou, até passou aqui. Se você apertar, você vai ver até um pouquinho, um sanguinho, certo? Então, essa é a terceira veia. Nós temos aqui uma picanha pura. A partir daqui, começa o colchão duro, já não é mais picanha. Quanto à primeira veia, segunda veia, não é mais picanha. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer com essa picanha para a gente ter um churrasco maravilhoso. Vocês estão vendo essa pelezinha aqui, ó? Essa picanha tá linda. Mas isso aqui, ó, é uma partinha um pouquinho dura dela. Então, o que que nós fazemos? A gente pega aqui, tá? E dá essa limpadinha nela para terminar realmente de fazer aquele trabalho, de deixar ela bem limpinha. Então, tirei aqui. Aqui, ó, ficou outro pedacinho pequenininho, tá? Que a gente pode tirar. E aqui no final, tá vendo ali? Ó. Então, vamos tirar isso aqui. A picanha tá 100%, tá linda. Eu gosto muito de fazer a picanha inteira. Hoje nós vamos aprender a picanha realmente fatiada da forma tradicional. Eu posso fatiá-la ou eu posso fazer tiras. Então, a tira daria aqui umas 4 tiras só e eu pegaria desde a parte, não tem nada duro aqui, mas a parte mais dura para a parte mais mole. Quanto mais eu vou para a ponta da picanha, mais ela tá molinha. Essa picanha aqui, vocês podem perceber que a gordura dela, ó, tá 100%. Então, foi um animal muito bem tratado, uma picanha muito boa. Ela tá com uma cobertura excelente de gordura. Se nós tivéssemos uma gordura maior aqui, na hora de tirar os bifes, nós iríamos corrigir, tirar o excesso de gordura. Não é o caso nessa picanha. Bora fatiar ela? Vamos lá. Renata, eu ouvi que tem que fatiar de quina, de lado, de revesgueio. Não. Picanha, já foi feito muitos estudos, foi feito vários testes, tá? E a diferença é muito, 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 muito ínfima em relação à forma que você corta a picanha. Então, a gente pode realmente meter a faca nela de uma forma que ela fique com os bifes bonitos. Então, olha lá, mais ou menos 2 dedos. Olha só que coisa mais linda. Isso para um churrasqueiro ou para uma churrasqueira não tem coisa mais linda. Olha, é de salivar. E aí, existe uma particularidade nos meus churrascos. Por que que eu faço churrasco para tanta mulherada? Ainda a mulherada, elas têm um pouco de vergonha de dizer, mas elas gostam de uma carninha mais bem passada, uma carninha mais tostadinha.
Aí vem aquela pessoa que fala assim, eu quero uma carne bem passada, eu não quero ver nenhum vermelhinho, e o churrasco tá dizendo que eu tô estragando a carne. Não tá estragando, não, tá? Quem não sabe fazer é o churrasqueiro, porque churrasqueiro bom é aquele que agrada quem está comendo. Então, eu particularmente gosto de ponto menos, tá? Eu gosto bem mal passadinha, mas eu como churrasqueira vou fazer o churrasco para a pessoa comer da forma que ela gosta. Então, normalmente eu faço uma coisa que a mulherada sai daqui de casa falando 1000 maravilhas. Elas falam que é o melhor churrasco do mundo. O que eu faço? Em todos os meus churrascos, seja picanha, estragou a picanha. Não estraguei não, tá? A mulherada vai amar. E ainda faço o quê? Tiro esse excesso aqui, ó, da gordura, corrijo ela, deixo a gordura, mas deixo fininha, 2 tombinhos na grelha, mas deixo ela bem passadinha e a mulherada vai amar. Então, churrasqueiro bom é aquele que sabe agradar a todos os gostos, ok? Vamos lá, vamos tirar mais uns bifes grandes aqui, de uma forma que depois eu consigo colocar ele na churrasqueira dessa forma aqui, ó, para ela queimar bastante a gordura, tá? Já que ele não é tão fininho. E aqui eu vou tirar mais uns bifinhos para aquele pessoal que gosta realmente da carne mais bem passada. E a pontinha, a gente vai deixar a pontinha para fazer ela assim inteira. Eu particularmente gosto muito. A partinha mais mole, essa daqui é aquela parte que fica aqui na tábua do churrasqueiro. Ela não vai nem ser servida. Bom, vamos lá. Então, forma tradicional. O que eu tenho que ter para fazer uma picanha maravilhosa? É isso aqui, ó. Pimenta do reino ou pimenta preta, seca. E sal grosso da sua preferência, ok? Mais pra frente a gente vai aprender também a colocar umas especiarias aqui junto, mas hoje como eu já disse várias vezes, o tradicional. Pessoal, a gente tem que aprender sempre a ver quem que tá aqui para comer nosso churrasco. Então tem gente que não aprecia tanto a gordura, eu vou tirar um pouquinho da gordura. Eu gosto de manter a gordura e a pessoa na hora de comer, se quiser, tira um pouquinho mais ou não. Mas na hora de assar, a gente tem que ter cuidado para conseguir assar a gordura como um todo, para ninguém pegar aquela gordura crua. Carne mal passada, perfeito. Mas gordura mal passada, ninguém merece. É pedir para ninguém apreciar o seu churrasco. Olha só uma outra coisa que eu esqueci de falar. Olha que picanha legal. Essa picanha é uma picanha Nelore, tá? É o mais tradicional hoje que você encontra em bons açougues. E ela tem um pouco de gordura entremeada. Renata, o que é uma gordura entremeada? Essas gordurinhas aqui, ó, que a gente vê no meio da carne. Ela tá com uma cor perfeita, mas ela tem, ó, uma gordurinha entremeada. Se você pega uma picanha de maior qualidade, você vai ter mais gordura entremeada. Até chegar lá numa picanha de wagyu, você vai ter muita gordura entremeada, tá? Mas do tradicional é isso aqui, uma picanha de Nelore, numa qualidade perfeita. Bom, vamos lá então. Pimentinha dos dois lados. Tombinho nela. Mais uma pimentinha. Eu gosto com bastante. Isso aí é a gosto, tá? Não tem como porcionar para vocês. É uma pitada. E o sal grosso. Ai, ai, ai. Agora que é o medo. Vai que eu deixo a minha picanha muito salgada. Olha só isso que eu tô fazendo. Gente, o sal na picanha, numa picanha de 2 dedos, você não precisa ter medo. O que grudar na picanha você pode deixar. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Olha só. Aí, para também não colocar muito sal, né? Ó. Então, agora eu passo aqui minha gordurinha, tá? Então, o que grudar na picanha, o segredo é não deixar a picanha muito tempo parada aqui descansando se você colocou tanto sal. Porque senão a carne vai soltar um suco e vai pegar muito, corre o risco dela ficar, se ela ficar muito tempo parada, ficar um pouquinho salgada nessa quantidade de sal. Mas, fazendo isso e levando para a grelha, pode salgar sem medo, que ela vai até ajudar a dar uma selada ou não, tá? Existe bastante assunto em relação a isso. Eu particularmente gosto de fazer dessa forma que não tem erro. Bora pro braseiro. Aquilo que nós falamos na nossa última aula, certo? Braseiro bom, bem aceso,
Vou colocar aqui a minha mão, ó. 1, 2, 3, 4. É muito rapidinho, tá? 1, 2, 3, 4 é o que eu aguento com a mão aqui. 1, 2, 3, 4. Se eu deixar mais, a minha mão vai queimar. Então, isso é o ponto certinho para fazer a picanha, tá? Na mesma altura que eu coloquei a mão. A picanha ela vai ficar muito pouco na brasa, tá? Porque nesse corte a gente quer ele ponto menos. Ou seja, a picanha, quando eu coloco ela no calor, os sucos que estão nela vão começar a subir, a brotar. Então você vai observar, não sei se pelo vídeo eu vou conseguir demonstrar muito bem isso para vocês, mas vocês vão conseguir começar a ver que ela começa a brotar um pouquinho do suco dela, da água, certo? Do suco, então ele vai subindo. Mais ou menos 1 minuto e meio a 2 minutos, dependendo do calor que você tiver no seu braseiro. Ou quando ela começar a ficar bem molhadinha. É nesse ponto, a hora que a gente vê ela molhadinha, esse suco brotando, que a gente vai dar o tombo nela. Ok? Vamos aguardar aí. No calor que tá aqui esse braseiro, eu vou aguardar 1 minuto e meio aí no máximo para dar o primeiro tombo nela. Bom, é isso aí, aproximadamente 1 minuto e meio. Eu já tô vendo que ela tá bem molhadinha na parte de cima. Eu vou pegar ela agora e vou dar um tombinho nela. Olha só, ela já tá começando a dourar, né? A cordinha dela já mudou. Vou fazer a mesma coisa, vou aguardar o mesmo tempo e depois a gente vai colocar a gordura dela para dar uma tostadinha pra gente tirar a nossa picanha. Vamos aguardar aí mais ou menos 1 minuto e meio. Gente, tem churrasco é olho. Provou, não tá bom? Volta pra churrasqueira, tá? Com a prática, vocês vão começar a acertar o ponto. Churrasqueiro bom é aquele que já aprendeu o tempo da carne, ele olha, ele tira, tá no ponto. Mas até a gente aprender, a gente vai dar uma erradinha no começo. Mas é muito de olho. É diferente de eu falar, olha, tantos minutos no forno, tá? Uma coisa que dá pra você mensurar. O churrasco eu não vou conseguir te dizer exatamente, até porque eu não estou colocando aqui equipamentos para a gente ver a temperatura da brasa ou algo parecido. Então, já deu aí aproximadamente 2 minutos. Agora eu vou deixar ela chegar na gordura. E o melhor da gente cortar então a picanha com esses 2 dedos é que a gente consegue fazer isso com ela, ó. Deixar ela, opa, caiu aqui, mas é deixar ela em pé, certo? Para ela dar uma tostadinha, uma chegadinha na gordura dela. Vamos deixar ela assim por mais 2 minutinhos e vamos tirar a nossa picanha. Bom, é isso aí. Então, 2 minutinhos, olha só a gordurinha dela, né? Deu uma chegadinha, tá bem tostadinha. Antes de ir pra tábua, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma batidinha nela para tirar aquele sal grosso. Então, tirei o sal grosso, vamos para a tábua. Já aqui na tábua, nós vamos deixar, ó, dá para ver que a gordurinha formou uma camadinha, né, uma crostinha já bem assadinha. Então a gente vai deixar ela aqui na tábua por mais uns 2 minutinhos para que o suco volte para o seu lugar de origem, certo? Quando nós colocamos ela na brasa, a parte de baixo, o suco foi para cima. Quando nós tombamos ela, o suco voltou a subir. E agora a gente deixa ela descansar para que o suco volte para o lugar de origem, para o meio dela. Isso vai evitar que na hora de cortar a gente encha a tábua de suco e que a gente deixe o suco dentro da picanha. Na hora de comer a gente vai sentir ela muito mais suculenta. Bom, enquanto a nossa picanha ficou ali dando aquela descansada de 2 minutinhos, eu vou pegar aquele bifinho que eu falei pra vocês, né? Que muita gente vai falar que eu tô estragando a picanha, mas na verdade eu tô fazendo uma picanha que vai apreciar muitos paladares. E sempre que eu faço isso aqui nos meus churrascos, o pessoal sai dizendo, nossa, o melhor churrasco da vida. Então, churrasqueiro bom, novamente eu falo, que é aquele que consegue agradar a todos os gostos. Como nós estamos falando de um pedacinho, uma peça pequena, então eu não posso colocar tanto sal nela, tá? Gente, não tô com 2 luvas, mas é um churrasco de casa, você não vai comprar a luva, você vai fazer com a mão mesmo, tá? É um churrasco caseiro aqui, a gente não tá ensinando nada profissional, ok? Então, tá aqui o nosso bifinho. No próprio sal grosso já tem a pimenta preta e eu vou levar ele, enquanto a nossa picanha descansa,
para nosso braseiro. Já com esse daqui eu não vou me preocupar com o tempo. O que eu vou me preocupar é deixar ela com uma aparência bonita, tá? Na grande maioria, esses bifinhos de picanha, eles vão realmente agradar as mulheres que gostam de uma carninha mais bem passada. Vamos só ressaltar uma coisa: se eu tenho uma carne ruim e faço ela bem passada, eu vou ter ela muito dura. Se eu tenho uma carne boa e faço ela bem passada, eu vou ter ela bem melhor, mais molinha do que a dura, certo? Então, a picanha, sim, ela é sim para se comer bem passada, tá bom? Então, a gente vai deixar ela aqui e a gente vai realmente tirar ela a hora que a gente vê que a gordura tá bem tostadinha e que ela tá já com uma aparência bem bonita, de bem passada, quase dando aquela tostadinha. E enquanto isso, né? Enquanto o nosso bifinho tá lá, a gente tá voltando aqui, ó, pra nossa picanha. Vamos cortar a picanha. Confesso pra vocês que primeira aula quis fazer o corte que eu mais gosto, mas sim, estou com um pouquinho de medo de ter errado o ponto que eu tanto gosto. E muito bom, mas eu não errei o ponto, eu acertei. Esse é o ponto que eu gosto, um ponto menos, tá? É o ponto ideal, é como eu gosto da minha picanha. E a picanha, ela tem que ficar realmente a gosto de quem tá comendo, ok? Então, esse é o ponto que eu gosto. Outra coisa, como fatiar? Eu gosto de fatiar assim, ó, fininho. Mas isso aqui é muito de cada um. Tem gente que gosta fatiar um pouquinho mais grosso, né? Uma carne boa, ela não precisa ser fininha, porque ela vai ser molinha já, porque a qualidade da carne é boa. Então, essa carne eu posso cortar ela nos pedaços grandes, mas eu prefiro cortar assim, ó, fininho, que ela, além de molinha, ainda na boca vai ficar muito mais molinha. Estou extremamente satisfeita com o ponto que está essa carne. Ela tá um ponto menos, tá? Tá bem mal passadinha, é da forma que eu gosto. E aí, dali para lá, dá pra gente fazer vários pontos. Esse é o ponto menos, nós vamos ter o ao ponto, o ponto mais, ou até o bem passado, que é o caso dessa que nós vamos tirar daqui a pouquinho. E agora, vamos fazer aquele teste da maciez. Vamos ver se essa picanha então está dura ou se está molinha. Bem devagarzinho, vamos puxar. Nossa! Será que ela tá dura? Olha só, olha só. Será que tá boa? Vamos experimentar? É bom. É muito bom. É bom demais. Muito boa mesmo. Perfeita. Aí, vamos virar o nosso bifinho então. Vocês estão vendo, ó, na beiradinha já está ficando bem assadinha, certo? Vou virar e olha só, ela já tá bem. Olha que linda, olha que coisa mais linda que tá esse bifinho. Vamos deixar ele passar bem agora desse lado aqui, chegar bem a gordura e daqui a pouco ele vai para nossa tábua. Bom, é aquilo que eu estava falando. Vamos colocar aqui um pouquinho mais perto da luz, olha só. Então, é realmente a aparência da nossa carne, ok? Gente, é fininha. Muita gente deve estar aí pensando, meu Deus, estragou a carne. Eu gostaria muito que vocês pudessem comer isso aqui. Eu queria ver se alguém diria que eu realmente estraguei a carne. Tá maravilhosa, eu tenho certeza disso. Vamos experimentar? Vamos cortar então a nossa picanha, feita em bifinho. Para quem gosta de carne muito bem passada, sem nenhum vermelhinho. E vamos experimentar. E para isso aqui, nada melhor. Obviamente a minha irmã, a Leodenice Camargo, ela gosta de uma carne mal passada. Mas também sabe apreciar uma carninha bem passada como essa daqui. Vamos lá, Léo? Nossa, eu sou apaixonada por essa carninha. Não tem igual. Gente, essa picanha da Renata, bem passada, mal passada. E eu vou comer uma também. Maravilhosa.
Muito boa. Ó, e tem uma novidade bem legal, Léo. Na próxima semana nós vamos aprender a fazer uma carne tradicional aqui no Mato Grosso do Sul. A minha preferida! É, isso aí. Quando vim do Paraná, não ouvia falar muito nela, aprendi a fazer aqui no Mato Grosso do Sul. E essa carne é maravilhosa, um cupim. E nessa primeira aula de cupim, nós vamos aprender a fazer um cupim na mostarda. É perfeito. Gente, Me aguardem. eu nunca tinha comprado cupim para fazer churrasco. Eu mudei, como vocês sabem, há 4 meses para cá, para o Mato Grosso do Sul. E hoje eu não vivo sem cupim. É cupim no limão, na mostarda, no mel, bola inteiro, rasqueado, recheado. É cupim, é a minha carne preferida para churrasco. Vocês vão amar. Eu tinha falado para vocês, carne de picanha, dá pra gente fazer um álbum aí só de variedades de tipo de picanha. Cupim, a mesma coisa. Nós conseguimos fazer um book só de aulas de cupim e receitas todas maravilhosas, uma melhor que a outra. Mas nessa primeira, eu vou começar também com aquelas que eu mais gosto. Vocês vão comer um cupim tradicional na mostarda. Até!